Você tem liberdade de adorar a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que flui do teu grande amor.
do Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem que tuas águas purificadoras sobre esse lugar, ó Deus. Enche as nossas vidas, Senhor. Aleluia.
Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você já reconheceu nessa noite quão grande é o teu Deus? E vamos continuar declarando isso, que Ele é grande, muito digno de louvor. Eu creio que todos nós conhecemos esse louvor, então adore a Ele. Dê o teu melhor louvor, a tua melhor adoração nesse momento, amém? Aleluia, declare que Ele é um Deus grande. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Vamos adorar a Ele na cidade do nosso Deus, do Santo Monte. Ele é alegria, aleluia. Alegria de toda a terra. Você pode levantar suas mãos e declarar? Nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Faça assim, eu se prostre diante da sua grandeza. Por isso diante dele nos prostramos. Deus abençoe a sua vida. Podeis assentar em nome de Jesus. Pastor Antônio.
Graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Quantos têm motivos aqui para louvar esse Deus nessa noite? Quantos vieram aqui para louvar verdadeiramente a esse Deus nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? Eu gostaria, não é o texto que nós vamos pregar, mas eu quero compartilhar de algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava louvando aqui ao Senhor, diante desses dois últimos cânticos de engrandecimento ao nosso Deus. Não tem como entender, irmãos, que eu estou aqui, porque eu entendo que por meio dele, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Eu não tenho como não expressar a minha gratidão, o meu louvor, como não me render a esse Deus e louvar esses dois últimos cânticos sem sentir a presença dele aqui, irmãos. São cânticos antigos, mas que com uma letra muito impactante para a nossa vida. Diante de tudo que nós temos enfrentado nesse tempo, nessa noite, irmãos, nós que estamos aqui, nós temos motivos para adorar verdadeiramente a esse Deus. O Senhor, Ele, acredito que grande parte dos irmãos que estão aqui passaram por um processo, tiveram talvez que enfrentar esse vírus. Eu estava conversando um pouquinho com a irmã Neuza aqui, depois de mais de um ano, né, a irmã Neuza está aqui conosco, ela, seu filhão. E muitas pessoas passaram por esse processo, e, irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam, nós temos falado aqui que diante de tudo que temos vivido nesse tempo, nós não podemos mais ser o mesmo. O Deus que nos trouxe aqui nessa noite, Ele tem dado à humanidade, talvez a maior parte da humanidade, uma oportunidade de recomeço. Não é nada do que nós vamos ministrar hoje. Mas o que eu quero frisar logo nesse início da ministração da palavra que vai ser ministrada, que vai para o outro lado, irmãos, mas eu quero deixar bem claro que o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Se você já fazia bem, faça melhor. Se você não fazia, faça, procure fazer de alguma forma o melhor. Faça com excelência. Entrega tudo para Deus com excelência, irmãos. Eu acho que o Senhor tem nos dado essa oportunidade exatamente para isso, para que hoje nós pudéssemos entregar tudo com excelência para Deus. Eu não sei como era, talvez há um ano, quase 2 anos atrás, mas hoje eu entendo que o processo ainda não terminou, irmãos. Mas eu entendo que, pelo que eu passei, particularmente, eu preciso entregar tudo na minha vida a Deus com excelência. Tudo para Deus com excelência, irmãos. Até porque Ele tem, se estamos aqui, é porque Ele tem sido excelente para conosco. Ele tem agido de forma excelente para cada um de nós. As misericórdias do Senhor diz que são a causa de não sermos consumidos. Não é porque somos merecedores absolutamente de nada, irmãos. É porque nós temos um Deus fiel, que tem compromisso com a palavra, que és conhecedor de todas as coisas, que sonda o meu coração. Aí a gente já vamos entrar
um pouquinho para dentro da palavra, um Deus que sonda o meu coração, que prova os meus pensamentos, que esquadrinha a minha caminhada, sabe as intenções e os propósitos do seu coração. Ele sabe que se você chegou até aqui nessa noite, é porque você almeja prosseguir, amém, irmãos? Você quer de alguma forma ofertar algo para Deus, e eu quero dizer que você tem liberdade, você é bem-vindo, o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? E que você tenha liberdade, que nós tenhamos liberdade para ofertar o nosso melhor para Ele. Ele nos sonda e nos conhece. Diante dessa palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós amamos a palavra de Deus, irmãos. E esse salmo, ele é muito especial, como toda a Bíblia, né, irmãos? Mas nós tentamos nos identificar, ou procurar identificar a nossa vida com a palavra de Deus. E esse salmo, ele fala muito ao meu coração. Eu quero compartilhar um pouquinho desse salmo com a igreja nessa noite. Salmo de número 139. Se irmãos conseguir colar, amém? Já está aqui. Os irmãos que não têm a sua Bíblia, nos acompanhem aqui no Data Show, tá, irmãos? Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercastes por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Aleluia. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração. Feche seus olhos só por mais um instante. Pai, nós, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos a Ti. As nossas vidas, Pai, que estamos aqui, ansiamos pela Tua presença, por continuar ouvindo a Tua voz. Senhor, seja conosco, seja com a Tua igreja. Aplica a Tua palavra nessa noite, que a Tua palavra vai e produz o fruto para o qual ela está sendo designada, Senhor. Nós entendemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Entendemos que por si só em sermos participantes da leitura da Tua palavra, ela já tem nos alcançado nessa noite, Deus. Pai, seja conosco, Tu és o soberano da nossa vida, Tu és o nosso dono, tudo é Teu, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Confiamos tudo em Tuas mãos. E mais uma vez te pedimos, seja conosco, seja com a Tua igreja, com a Tua noiva, Senhor. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso para o Senhor, pela palavra do Senhor? Ele é digno, né, irmãos? Nosso Deus, Ele é digno de receber sempre, né, de alguma forma, da nossa parte, o nosso melhor. Nosso Deus, irmãos, ele nesse salmo, o salmista expressa alguns atributos de Deus para a nossa vida que às vezes passam desapercebidos diante das circunstâncias, dos momentos que nós vivemos e enfrentamos na caminhada. E a palavra de Deus ela é riquíssima, irmãos, e ela é completa para satisfazer, para sustentar a minha vida diante de um chamado da parte de Deus. Deus, ele quando nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu, Ele estabeleceu algumas ordenanças, alguns decretos para a nossa vida, irmãos. Estabeleceu uma direção que, se nós permanecermos nessa direção, irmãos, não tem como receber a manifestação desses atributos de Deus na nossa vida. Deus, ele quer ser um Deus presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos, por onde passamos, aonde estamos. Deus, ele quer manifestar a presença dele na nossa vida. Esse salmo, ele fala de 3, 4, eu costumo dizer 5 atributos de Deus. 3 atributos: a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, que aí entra uma parte onde fala também da presciência de Deus, quando ele fala que Deus, ele nos conheceu e nos formou no ventre da nossa mãe, que ele conhecia e já tinha escrito uma história ao nosso favor. E fala da santidade. Nesses atributos, Deus ele é soberano, isso é só de Deus. Deus é onipotente, só Ele é onipresente, onisciente. E só Ele consegue. Nós vamos entrar nessa parte de ser um Deus presciente na nossa vida. Mas quando entra no atributo da santidade, né, esse atributo ele divide. O que me chamou mais a atenção quando eu estava estudando a palavra de Deus, irmãos, que ele divide esse atributo conosco. Amém, irmãos? Ele fala assim na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Agora,
a onisciência, a onipresença de Deus, a onipotência, a presciência é só de Deus, irmãos. Ele é soberano como Criador, como aquele que criou e formou todas as coisas, a mim e a você, no ventre da nossa mãe. Isso só Deus, irmãos, pode fazer. Então esse salmo, irmãos, ele nos revela a grandeza, a soberania, o poderio, um Deus excelente, um Deus que controla, um Deus que está em todo o tempo, em todos os lugares. Nós vamos compartilhar um pouquinho disso com os irmãos. Quando o salmista, ele inicia dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece. O salmista, ele estava declarando ali para Deus, que Deus o conhecia, até mesmo mais do que ele próprio. Você sabia disso? Que Deus te conhece mais do que você mesmo? Quem sabia disso aqui, irmãos? Talvez a gente sabia, mas às vezes a gente fala: não, eu me conheço muito bem. A gente conhece, nós achamos que nos conhecemos muito bem, mas quando nós falhamos, nós nos irreconhecemos, nós achamos que não foi nós. Mas Deus, irmãos, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Nós vamos chegar numa parte aqui que muito interessante, irmãos, mas quando o salmista declara aqui: Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu deitar, e de longe penetras os meus pensamentos. Ele não só revela um Deus que o conhece mais do que ele próprio, como também conhece os seus pensamentos. De longe, ele conhece os pensamentos do salmista. Sabe, irmãos, Deus ele nos conhece numa profundidade incrível. Eu falei aqui alguns dias atrás que Deus, ele por nos conhecer de forma íntima, plena, ele sabe que nós somos pequeninos, que nós somos falhos, que nós vamos necessitar sempre, que nós vamos ser dependentes sempre, por mais que nos achamos muitas das vezes, por mais que o ser humano se ache muitas das vezes independente, ele vai chegar um momento que ele vai entender que ele precisa de Deus. A Bíblia fala que todo joelho, nem que seja no juízo final, irmãos, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus, ele nos conhece, ele sabe de todos os processos que nós enfrentamos no dia a dia. Eu falei há pouco aqui que Deus não está alheio a nada que nos acontece, a nada que enfrentamos ao longo da caminhada. Ele nos conhece, ele sabe das nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, mas além disso, ele conhece que há no meu coração, ele sabe que há no meu coração um desejo de prosseguir, um desejo de vencer o pecado, de vencer as fraquezas, um desejo de avançar, de prosseguir em direção ao alvo. Deus sabe, irmãos, que no meu coração, quando o salmista ele declara isso, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe penetra os meus pensamentos, e vai até o verso, do verso 1 ao verso 6, ele vem falando desse Deus onisciente, esse Deus que o conhece. Irmãos, como nós precisamos a cada manhã nos levantar e falar: Senhor, tu me conheces. Senhor, tu me conheces. Tu sabes das intenções e dos propósitos que há no nosso coração. Quando nós levantamos pela manhã, cheios de planos, cheios de propósitos, cheios de boas intenções, e que ao longo do dia a gente não consegue praticar, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue expor. E a gente pensa que Deus não sabe, irmãos. Antes de você traçar todos esses planos, Deus ele já penetrou na sua mente, já sondou a sua mente. Por isso a importância, irmãos, da gente entregar todo o governo da nossa vida nas mãos de Deus. Todo o governo da nossa vida nas mãos de Deus. Viva o dia de hoje
Existe não sei se é um ditado que diz: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu falo: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse daqui a alguns segundos. Viva a cada momento, momentos de entrega. Amém, irmãos? Na presença de Deus. Deus, Ele é antes e depois de todas as coisas, querido. Deus, Ele é antes e depois de todas as coisas. Deus, você está aqui hoje, nesse tempo, tirando talvez 1h30, 2 horas de momento para cultuar o Senhor. Mas Deus é antes e depois de todas as coisas. Nós estamos aqui hoje, mas Deus é um Deus de eternidade. Deus sabe do propósito que você veio aqui nessa noite. Deus sabe que você veio aqui porque é um costume nosso. Nos reunimos aqui todos os domingos, às 7 horas. O Ministério de Louvor um pouco mais cedo, para se preparar, para preparar o melhor do Senhor. Deus, Ele é sabedor de todas as coisas, irmãos. Ele conhece o nosso coração. Os povos da antiguidade, eles tinham algo com as suas divindades, com os seus deuses, nos territórios onde eles habitavam, né, ou nas cidades onde eles faziam parte. Eles tinham com as suas divindades a certeza de que naquele território quem que comandava todas as coisas eram as suas divindades, ou os seus deuses. E eles entendiam que eles eram protegidos por aquelas divindades ou por aqueles deuses. E eles tinham esse conceito com eles de que Deus os conhecia por dentro e por fora. E que eles também conheciam as suas divindades ou seus deuses. E eles tinham essa certeza de que enquanto eles estivessem naquele território, eles estavam protegidos, guardados pelos seus deuses, pelas suas divindades. Só que o nosso Deus, irmãos, esse Deus onisciente, e também podemos dizer onipresente, Ele veio para romper com tudo isso. O nosso Deus, ele não põe limites, não existe limites territoriais para esse Deus. Nós estabelecemos muitas das vezes, através da nossa pequena fé, talvez diante de uma grande adversidade que nós a dimensionamos como grande adversidade, porque para Deus não tem grande tribulação, pequena tribulação, grande problema, pequeno problema. Deus, Ele tem a resposta e a solução para todas as coisas. E esse Deus, irmãos, Ele veio para romper esses limites. Ele não é somente um Deus territorial, Ele é um Deus que está além de fronteiras. Como eu falei, Ele é antes e depois de todas as coisas. Eu não posso entender que Deus é comigo somente aqui, mas Deus é conosco em todo o tempo, irmãos. Ele quer agir em nós e por nós, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus. Para Deus não existe limites territoriais. Amém, irmãos? Ele é soberano. Ele está além, irmãos. Ele é o Deus de eternidade. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Amém, queridos? Ele é o Criador de todas as coisas. Então não vamos pôr limite, irmãos. Deus, Ele age aqui hoje. Quando nós nos reunimos, buscamos todos de formas unânimes. Buscamos com fé a manifestação do poder, do milagre, do agir de Deus, do renovo de Deus, para que o renovo de Deus possa nos alcançar. Deus, Ele habita aqui, mas Ele habita, nós vamos falar de um Deus onipresente daqui a alguns instantes. Ele é um Deus que habita aqui e habita lá na nossa casa. Você está aqui, mas Deus, Ele pode estar aqui, pode estar lá na tua casa. Você vai sair daqui, Deus vai sair contigo e vai lá para a tua casa. É inexplicável, irmãos.
Falar desse Deus é algo maravilhoso, queridos. Deus, não há limites para esse Deus. Há limites para mim, para você, até para o próprio diabo mesmo. Ele só pode agir até onde Deus permite. Deus põe limites. Deus pode permitir ele até tocar na nossa vida, mas Deus põe limites. Amém, irmãos? Nós podemos fazer planos, mas os nossos planos só serão cumpridos dentro de um limite, de uma ordem de Deus. Amém, irmãos? Deus não vai dar algo para você ou para nós, para que nós venhamos nos corromper. Quantas pessoas têm pedido algo para Deus e têm ultrapassado a frente de Deus e não têm conseguido chegar ao final? Mas quando nós vamos, irmãos, de passo em passo, deixando Deus no controle, a garantia de chegar no final está em Deus. Amém, irmãos? Como nós falamos aqui, Deus ele não revela processo, mas ele nos garante a chegada. Amém, irmãos? Ele nos garante a chegada. Ele é antes e depois. Amém, irmãos? O princípio e o fim de todas as coisas. E isso basta para a minha vida. Se eu permanecer nele e permitir que ele permaneça em mim. Amém, queridos? Que ele continue habitando em mim. Eu vou chegar onde ele tem chegado, ou aonde ele já está. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda isso, irmãos. Para Deus não existe limites territoriais. O nosso Deus está além das fronteiras, por ser um Deus onisciente e um Deus onipresente. A onipresença de Deus, irmãos, ela, do verso 7 ao verso 12, pode colocar para mim aqui? Salmo 139, a partir do verso 7. Amém? A primeira reação do pecador, irmãos, quando ele peca, é se esconder de Deus. Só que a gente sabe que a palavra de Deus, irmão, nos mostra que ninguém pode se esconder de Deus. Ele é um Deus onisciente, conhece a nossa vida na intimidade. E por ser um Deus onipresente, para onde nós formos, Deus ele vai estar olhando para a nossa vida. Ele vai estar contemplando a nossa vida. Ele diz assim: para onde me ausentarei? O salmista falando: para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Irmãos, eu me lembro, sabe de quê? Que veio à minha mente? Jonas, profeta Jonas. Quando ele tenta se esconder de algo que ele havia cometido e até mesmo do próprio Deus. Quando Deus dá uma ordem para Jonas para ir a uma cidade chamada Nínive e pregar aos moradores de Nínive, porque eles haviam se corrompido, se desviado, abandonado a fé. Jonas entra totalmente por um caminho contrário. Sai totalmente da direção. Primeiro, aquele processo, Jonas se esconde dentro do barco. Sabe, irmãos, ninguém consegue se esconder do nosso Deus.
Ninguém consegue se esconder. Nada eu faço que possa estar oculto aos olhos de Deus. A Bíblia fala que nem a escuridão, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Lá em Gênesis, quando ele criou todas as coisas, sabe o que ele disse, irmãos? Quando tudo era trevas, haja luz. Sabe o que ele manda dizer para a nossa vida hoje? Haja luz. Existe pecado que nos persegue, trevas que tentam ofuscar o nosso brilho, o brilho do Espírito Santo. Deus manda dizer, haja luz. Existem pecados que todos os dias vão bater na porta para te fazer tropeçar, para te fazer cair, para te fazer sentir que você está em trevas, numa escuridão, onde você vai estar olhando para um lado e para o outro, não vai estar vendo a luz. Deus manda dizer, haja luz para a sua vida, haja luz para a nossa vida, irmãos. Nem as trevas serão escuras, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que tudo vê. Ele está conosco em todo o tempo. Em todas as circunstâncias, Ele está, o nosso Deus está conosco. Eu falei há pouco tempo, nós estamos aqui, temos a convicção de que Deus está aqui conosco. Quando saímos daqui, precisamos ter esta mesma convicção, irmãos. Quando chegamos amanhã, levantamos e caminhamos para o nosso trabalho, chegamos no nosso trabalho, nós precisamos ter essa mesma convicção de que nós temos um Deus onisciente que está ali conosco e onipresente que está nos acompanhando em cada passo que damos, em cada situação que nós vamos ter que resolver, enfrentar. Deus, Ele quer estar conosco. Irmãos, esse é o Deus que não tem limites. Que não tem limites para Ele. Ele quer estar conosco e quer agir em todo o tempo nas nossas vidas. E para pensar, irmãos, como Deus, Ele tem agido nesse tempo nas nossas vidas. Como Deus tem sido conosco nesse tempo. Como são grandes as misericórdias de Deus para com a nossa vida. A Bíblia fala que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Eu tenho muito que me render a esse Deus e agradecer por estar aqui hoje. Talvez você dessa mesma forma. Então faça isso, querido. Agradeça a esse Deus. Amém? Agradeça a esse Deus todos os dias pela sua vida. Ele é o teu Criador, o teu Redentor. Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que tem sustentado a sua vida. Amém? Tem permitido você chegar até aqui nessa noite. Nós chegarmos até aqui nessa noite. Graças e glória seja dada ao Senhor. Amém, queridos? Então esse Deus é um Deus que... Ele é um Deus onisciente, onipresente. E Ele é também um Deus onipotente. Quando nós falamos de um Deus onipotente, falamos de um Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Eu há poucos dias falei aqui que o querer é nosso, o realizar é de Deus. O querer muitas das vezes está em nós, mas o realizar, o efetuar está em Deus, queridos. Nem tudo que queremos, Deus vai realizar. Mas aquilo que Deus quer, Ele vai fazer. Aquilo que Ele tem determinado para a nossa vida, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem o poder de prover todas as coisas. De criar todas as coisas. Quando Ele fala que
ele nos teceste no ventre da nossa mãe, irmãos. Quando o salmista ele declara isso, que nós fomos criados no ventre da nossa mãe, e nos teceste no ventre da nossa mãe, eu estava meditando e eu pude estudar que os cientistas, eles descobriram hoje, depois de aproximadamente ou mais de 3.000 anos, eles descobriram há pouco tempos atrás, que o ser humano ele é composto de bilhões e bilhões de células no seu interior. E eu parei para meditar um pouco nisso, irmãos. E isso é o sobrenatural de Deus. Para pensar, você foi tecido no ventre da sua mãe, nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Deus ele teceu ali bilhões e bilhões de células na escuridão do ventre da nossa mãe. Irmãos, que Deus é esse? Por isso que a maior obra da criação de Deus sou eu e você. Algumas pessoas dizem que nós somos a obra-prima da criação. Não é o sol, a lua, a terra, o mar, é você. Nós temos muito valor para esse Deus. As pessoas precisam reconhecer este valor que tem para o Senhor. As pessoas precisam reconhecer que Ele é o Criador. Amém, irmãos? É Ele quem nos formou no ventre da nossa mãe. Verso 14, diz assim: eu te louvarei de um modo assombroso e tão maravilhoso, porque fui feito de forma maravilhosa. E as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Nem os nossos olhos nem aos teus olhos, quando fui formado os meus ossos foram formados no ventre da nossa mãe. Quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, de antemão, nenhuma delas haviam sido formadas. Irmãos, esse texto ele fala da presciência de Deus. Um Deus que nos criou, não só por ser um Deus onipotente, mas por ser o nosso Criador. Ele nos formou de forma, a Bíblia fala, assombrosa aos olhos humanos. Algo que seria impossível, Deus ele torna possível. A forma como Deus nos fez, irmãos, somente esse Deus poderia fazer. Nenhum outro Deus, com o poder de criar, conseguiria fazer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é um Deus onipotente. E Ele é um Deus presciente. Quando Ele diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. E nos teceste com bilhões e bilhões de células no nosso corpo. E quando Ele vai um pouquinho mais além, quando Ele diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Ele, sem que nenhum deles ainda fossem formados. Irmãos, que Deus é esse que tem uma história tão tremenda para a nossa vida. Deus, quando Ele estabelece esses atributos para a nossa vida, quando Ele fala da sua onipresença, onisciência, onipresença e da sua onipotência, Ele está nos revelando, irmãos, que Ele quer ter o controle, que Ele quer ter o cuidado, que Ele quer ter a direção de todas as coisas. Ele quer sustentar todas as coisas na nossa vida.
Ele quer prover todas as coisas na nossa vida. Irmãos, não há como duvidar de um Deus que é antes e depois de todas as coisas. Ele é antes da minha criação. Amém, irmãos? Antes que houvesse dia, diz a palavra que Ele já era, já existia. Ele é antes de mim e de você. Quem sou eu? Quem somos nós, irmãos? Para ir contra esse Deus. Quem é a humanidade para ir contra a esse Deus? Como nós precisamos parar para meditar na palavra de Deus, na profundidade, nas profundezas da palavra de Deus. Quem somos nós, irmãos? Como nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos, como nós falamos hoje pela manhã, ter a nossa mente, o nosso entendimento renovado pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus, queridos, que Ele é antes e depois de todas as coisas. Amém? Ele já está na eternidade. Ele está além dos limites, dos nossos limites. Dos limites que muitas das vezes nós colocamos e criamos. Deus está além. E Ele quer satisfazer. Ele quer ser o Senhor em todo o tempo na nossa vida. Nós falamos aqui que esses atributos, eles são de Deus, irmãos. Deus ele não divide isso com ninguém. Essa honra, essa glória, esse poder, em parte Ele dá a alguns. Amém, irmãos? Que somos nós. Mas a soberania de Deus, irmãos, Ele não divide com ninguém. Agora, a sua santidade, irmãos, o que me chamou mais a atenção, quando eu estava meditando essa palavra, foi quando o salmista declara lá nos 2 últimos versos, e é um verso que eu uso muito nas minhas orações, que diz assim, Senhor, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantos podem declarar isso nessa noite? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. O salmista está dizendo aqui, irmãos, Senhor, estabelece a sua santidade na minha vida. O salmista está dizendo aqui, eu sei que eu sou um pobre, miserável e pecador, mas sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, como nós falamos aqui há alguns instantes, irmãos. Deus sabe como entramos muitas das vezes pelas portas da casa do Senhor. Deus, Ele sabe, quando Ele fala que Ele esquadrinha, Ele conhece a nossa mente, Ele prova o nosso coração, a nossa mente, Ele esquadrinha o nosso caminho. Nós não conseguimos dar um passo sem que Deus não esteja vendo. Deus, Ele é aquele que tudo conhece, aquele que tudo vê, irmãos. E Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos pequeninos. Ele sabe que muitas das vezes nós vamos pecar contra Ele, mas Ele sabe também que nós não seremos dominados pelo pecado. Ele sabe que muitas das vezes nós não nos deixaremos ser vencidos pelo pecado, ou pelas nossas fraquezas, ou pelas nossas imperfeições. Eu falei aqui que Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeço, de recomeçar, de reconhecer que se Ele não for conosco, irmãos,
Na primeira curva, nós vamos sair da direção. Nós vamos entrar por atalhos. Mas Deus, Ele é aquele que tem estabelecido uma direção, irmãos. Se eu cheguei aqui é porque o Senhor tem sustentado a minha vida e eu tenho entendido que essa é a direção de Deus. Para eu prosseguir, para nós prosseguirmos, irmãos. O salmista, ele declara exatamente isso: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus, ele nos sonda nessa noite, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os propósitos e as intenções do nosso coração, queridos. Ele sabe o que você almejou ontem, hoje, e que você almeja lá na frente. E se tudo estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele já está lá na frente, esperando de braços abertos. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus, Ele é um Deus de santidade, Ele divide essa santidade conosco. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal que nos persegue. Vençamos o mal com o bem. Amém, irmãos? Praticando o bem. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal. Nós falamos aqui alguns dias atrás sobre a importância de você vencer a você mesmo. E eu vou repetir: se você está aqui hoje é porque você conseguiu vencer você mesmo. Se eu estou aqui hoje é porque eu consegui me vencer. Amém, irmãos? Talvez tudo indicou durante essa semana para que eu não conseguisse estar aqui. Mas eu venci. Amém, queridos? Nós vencemos e estamos aqui. É impossível conhecer um Deus tão santo e grandioso e não entregar a Ele cada momento da nossa vida. E não ter a nossa vida totalmente entregue para Ele. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a importância de nós entregarmos tudo para Deus, irmãos. Entregarmos tudo para o Senhor. Se eu conheço a Deus, se eu conheço os atributos de Deus, se eu sei que Ele é um Deus que me sonda, que conhece a minha vida na intimidade, conhece os meus pensamentos, se eu sei que o Deus que eu sirvo a Ele é um Deus que está em todas as partes, o cuidado na caminhada, ele tem que ser redobrado. A vigilância na caminhada tem que ser redobrada. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Amém, irmãos? E Ele não quer que nós tropecemos. Ele não quer que você caia. Deus não tem prazer. Amém, irmãos? Deus quer que você permaneça firme. Deus não tem prazer em que você recue ou em que você pare em determinado momento da sua vida, simplesmente porque as coisas estão difíceis ou porque a carga está pesada. Pelo contrário, Ele nos ajuda a carregar a carga, irmãos. Ele nos ajuda a prosseguir. Creia nisso. Ele é um Deus que está conosco em todo o tempo. Por onde passarmos, Deus está conosco. E Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele quer manifestar, como tem manifestado, o poder dele na nossa vida. Quantas pessoas hoje que, se nós tivéssemos que dar uma oportunidade de testemunhar, né, da manifestação, do cuidado, de como Deus fez em algum momento da sua vida o seu sobrenatural, o seu milagre. Quantos de nós, irmãos, temos tido esse entendimento e temos reconhecido que foi Deus quem fez? Amém, irmãos? E Deus, se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Então, queridos, compartilhe com Deus dessa santidade. Nós compartilhamos com tantas coisas, né?
Mas com a santidade de Deus, às vezes nós nos esquecemos. Esse é um atributo que Deus ele divide com a gente. Hoje as pessoas não têm se importado tanto com a santidade de Deus. E a Bíblia fala que Deus ele divide. Sede santo, como eu sou santo. Levítico, me lembro muito bem o versículo, mas o capítulo, mas ele fala isso. Sede santo, porque eu sou santo. Deus ele quer e deseja dividir a santidade dele conosco. O que isso quer dizer? Deus ele quer que eu me separe. Amém, irmãos? Que eu viva uma vida de separação, de santificação com ele. Uma vida de rejeição a tudo aquilo que vai produzir ou trazer algum tipo de mal para a minha vida. Amém? Então vença a você mesmo, vença esse mal e busque essa santidade. Compartilhe dessa santidade de Deus. Amém, queridos? Deus ele está compartilhando conosco. Isso não é para qualquer um, irmãos. E nem para quem acha que tem direito e que merece. É pela graça de Deus. Amém? É porque Deus estabeleceu isso para a nossa vida. Se Deus estabeleceu, irmãos, é para nós. Amém? É para a nossa vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém, queridos? Nós aprendemos muito com essa palavra, né? Quando nós falamos aqui que ninguém consegue escapar de Deus, nós também podemos falar de Jonas, né? Não só quando ele se escondeu, mas quando ele tentou se escapar de Deus. Quando é impossível alguém se esconder de Deus. Impossível, irmãos. Então são atributos, irmãos, que nós precisamos carregar conosco em todo o tempo. E que com certeza vai nos ajudar bastante a receber de Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Você pode se pôr de pé nesse momento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos orar com os irmãos. Mas diante dessa palavra, queridos, eu quero pedir ao Senhor a oportunidade de nós refletirmos por alguns instantes de como tem sido a nossa trajetória. Nós falamos aqui de um Deus que é onisciente e que muitas das vezes Ele olha para nós e vê em nós alguma porcentagem de independência, quando nós muitas das vezes tomamos a frente de Deus, ou até mesmo tentamos ajudar Deus em alguma situação que estamos enfrentando, e Deus não precisa de nada disso. Deus só precisa que a gente dobre os nossos joelhos. Deus só precisa que a gente entregue tudo a Ele. Amém, queridos? Que a gente sujeite todas as coisas. Nós falamos hoje pela manhã aqui na escola bíblica: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Sujeitar todas as coisas a Deus, com certeza Ele vai nos ajudar a resistir os dias maus, os momentos maus. E se estamos aqui, irmãos, é porque verdadeiramente o Senhor tem sido conosco. Ele não só tem nos sondado, Ele não só tem provado o nosso coração, mas Ele tem estado conosco em todo o tempo. Talvez nós gostaríamos que muitas coisas estivessem diferentes, acontecendo de forma diferente, mas o querer nosso, o realizar, o efetuar é de Deus, e eu preciso entender que existe um tempo de Deus agir. Amém, irmãos? O que eu não posso é ser impaciente, é querer ultrapassar os limites.
Porque o dono dos limites é Deus. É Ele que tem o controle, é Ele que governa sobre todas as coisas. E eu quero que a gente pare por alguns instantes para meditar um pouco nisso. Um Deus que nos conhece, a nossa mente, o nosso coração, os propósitos, as intenções. Eu quero que você pare para meditar um pouco nesse Deus onipotente que te criou de forma assombrosa. A forma como Deus nos criou, irmãos, é assombrosa. Só esse Deus para fazer dessa forma, queridos. Nós somos obra. A maior obra da criação de Deus sou eu e você. Amém, queridos? Somos nós. Nós temos valor, você tem valor, um valor imensurável para Deus, que prata e ouro, nenhum tesouro dessa terra pode comprar ou pagar. Você é precioso. A nossa vida, aquilo que temos, e temos entendido que é Deus que tem nos dado, é precioso para Deus. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que somos, tudo que temos, irmãos, precisamos entregar tudo para Deus. Então tem esse momento de reflexão. O Deus que servimos é um Deus onipotente, é o Deus das causas impossíveis, é um Deus que quer manifestar em todo o tempo o seu poder na nossa vida, irmãos. Que seria da nossa vida se não fosse o poder de Deus, o poder que livra, o poder que guarda, o poder que intercede por nós. Que seria da nossa vida, irmãos, aonde nós estaríamos hoje se Deus não tivesse manifestado esse poder sobre a nossa vida? Onde nós estaríamos hoje se Deus não colocasse limites em nós? Onde nós estaríamos hoje, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele das trevas estabeleceu luz. Aonde existia trevas, Ele estabeleceu luz para a nossa vida. Aonde havia escuridão, o Senhor, Ele se manifestou, irmãos, na nossa vida. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, queridos. Não deixe de se render a esse Deus. Não deixe de se prostrar diante desse Deus. Fale para o Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces, Senhor. Tu sabe qual é o tipo de tratamento que eu preciso. Tu sabe qual é a área, Pai, que necessita hoje de uma manifestação do Teu poder, Senhor. Por o Senhor ser um Deus onisciente na minha vida, na vida do Teu povo. Por o Senhor ser um Deus onipresente, Senhor. Aquele que está e vê todas as coisas, Senhor. Por o Senhor ser um Deus presciente, Deus, que nos formou no ventre da nossa mãe. Um Deus que determinou, que escreveu uma história, Senhor, que diz que os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Tu sabe como tem sido esses dias, nesse tempo, Senhor. Tu sabe, Pai, como tem sido difícil, Senhor, para muitos, Senhor. Mas Tu és um Deus, Pai, que para Ti não há limite, Senhor. Para Ti não há limite, Senhor. O Senhor é antes e depois de todas as coisas. O Senhor é antes e depois de todas as coisas, Deus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus, porque entendemos que
não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Não existe outro governo na nossa vida a não ser o governo do Senhor, Pai. Nós não temos outro Deus além de Ti, a não ser o Senhor, Pai. Sonda o nosso coração, prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Estabelece a Tua santidade, Senhor. Guia-nos por veredas planas, Senhor. Por caminho reto, Senhor. Endireita todas as coisas, Senhor. Põe no lugar aquilo que está fora do lugar, Senhor. Entra na nossa vida, nossa casa espiritual, Senhor. Essa casa é Tua, ela é morada Tua, Senhor. E Tu precisas, Senhor, fazer morada, Senhor, em nós em todo o tempo, Senhor. Não queremos somente uma visita, Senhor. Não queremos a Tua presença somente por alguns instantes, Senhor. Mas queremos Te sentir em todo o tempo. Queremos sentir a manifestação do Teu poder em todo o tempo, Senhor. Tu és um Deus que nos cura, um Deus que nos sara, um Deus que nos perdoa e um Deus que nos faz perdoar, Senhor. Aquilo que nós somos capazes, Senhor, o Senhor nos faz ser capazes, Senhor. O Senhor provê na nossa vida todas as coisas, Senhor. Entra na nossa vida nessa noite, Deus. Senhor, nós acabamos de compartilhar de uma palavra que nos revela um Deus que nos sonda e nos conhece. Um Deus, Pai, que está conosco, que nos vê por onde passamos. Um Deus que conhece toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada, todos os passos, Senhor, todos os nossos passos, Senhor, eles são contados pelo Senhor. Um Deus que nos conhece, um Deus que tem todo o domínio, Senhor. Um que deseja ter todo o domínio da nossa vida, Deus. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, Te permitir, Senhor. Nos domina, Senhor. Domina a nossa vida, controla, Pai, o nosso ser, controla a nossa vida, Pai. Controla a nossa vida, Deus. Que em tudo, Pai, sejamos dominados pelo Senhor. Que em tudo sejamos dominados pelo Senhor, Pai. Nada é meu, Senhor. Nada nós temos por direito, Senhor, a não ser a Tua presença, a não ser a Tua graça, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. Sabemos que de nós mesmos nós não podemos. Se do alto o Senhor não trazer de encontro a cada um de nós, Pai. Traga a Tua graça, traga o Teu poder, Senhor. Manifesta Ele em nós, manifesta este poder dentro da nossa casa, no seio da nossa família, Pai. Nós queremos declarar que a nossa casa, a nossa família, ela é do Senhor, Pai. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que estabeleceu. O diabo, ele não tem poder, Senhor, para dividir, para destruir aquilo que o Senhor construiu, Pai. Nós temos visto, Senhor, como tem sido grandes os conflitos, Senhor. Como tem sido grandes os ataques do inimigo, Senhor. Senhor, mas nós te pedimos, ocupa, Senhor, cada território, cada fronteira, Pai, que está em batalha espiritual. Ocupa com a Tua presença. Coloca, Senhor, da ordem a anjos, aos Teus exércitos de anjos, Senhor, para guerrear em favor da Tua igreja, Pai. Cada área, Pai, que está vivendo algum tipo de conflito, Senhor, nós te pedimos, Senhor, estabeleça a Tua paz, Senhor. Quantas situações, Senhor, de descontrole, Pai. Quantas situações de conflitos, Senhor. Nós temos aprendido nesse tempo, Pai, que o que o Senhor tem para nós é bem maior. O que o Senhor tem para a nossa vida é bem melhor, Senhor. Senhor, não permita que sejamos dominados
pelo nosso ser. Não permita que sejamos dominados por nós mesmos, Senhor. Mas domina a nossa vida, Pai. Controla todo o nosso ser. Controla a nossa casa, Pai. Ocupa lá aquele território, Senhor. Ocupa com a Tua presença, Deus. Muda todo o quadro, Senhor. Muda toda a história, Senhor. Muda a história, Deus. É o que nós te pedimos e te oramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso para o Senhor. Você pode sentar só por um instante. Sabe, irmãos, eu estava meditando e nenhum Deus, irmãos, se compara ao nosso Deus. Quando nós falamos há pouco aqui que o nosso Deus é um Deus, talvez nesse tempo, mais do que, não que Deus não tenha sido esse Deus. Ele quer ser um Deus de recomeço para cada um de nós. Ele quer nos fazer essa proposta para cada um de nós. Eu quero ser um Deus de recomeço. Ele é aquele Deus que ele não olha para nós segundo os nossos pecados, longe disso. Se Deus olhasse para nós segundo os nossos pecados, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Deus, ele não olha para nós porque nós muitas das vezes nos demonstramos fracos, porque nos abatemos, ou porque muitas das vezes saímos da graça. Deus, se Ele olhasse para nós dessa forma, irmãos, talvez muitos não estariam aqui hoje. Mas o Deus que nós servimos, Ele nos faz a proposta sempre de recomeço. Ele é aquele que nos dá a oportunidade, irmãos, de construir uma nova história, de criar um novo recomeço. Ele faz assim, ele pega uma folha em branco, essa aqui, nossa, está cheia de rabisco, mas ele pega uma folha em branco e fala assim, ó, aquele passado, ele se apagou. O ontem, talvez o hoje difícil que você enfrentou, ficou para trás. Eu te dou uma folha em branco, eu te dou uma caneta, para você recomeçar e construir uma nova história. Ele faz dessa forma, irmãos. Ele faz dessa forma. Então receba essa oportunidade de Deus na sua vida nessa noite. Não importa como foi até aqui. Não importa, irmãos. O que Deus tem, irmãos, para fazer através da nossa vida, está muito além daquilo que a nossa mente pode imaginar ou alcançar. O que Deus tem para fazer em nós, o que Deus tem para fazer em nós que ainda não foi feito e através da nossa vida está muito além. Nós só precisamos sujeitar tudo para Deus, entregar tudo para Deus, ser perseverante, não esmorecer na fé, acreditar nesse Deus que... Salmo 139, medite durante a semana nesse salmo, irmãos. Não se esconda da palavra de Deus, mas busque, faça dela o seu alimento dia após dia. É ela que vai te nutrir de fé, de convicção, de certeza de que você tem um Deus que vai te fazer triunfar. Não vai te livrar, muitas das vezes, vai permitir você passar pelo processo, mas vai te dar a garantia de chegar ao final dele, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode dar mais um aplauso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pastora, pode encerrar? Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Nós sentimos falta de alguns irmãos, uns estão viajando, curtindo férias, outros
O pastor Cineide não está muito bem de saúde. Semana passada foi eu, né? Peguei uma gripe muito forte, né? Graças a Deus já venci mais essa etapa, né? Como muitos aqui têm vencido, né? O pastor Cineide, né? Orem por ele durante a semana, tá bem, irmãos? Intercedamos uns pelos outros, amém, irmãos? A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros para que sareis, para que sejamos sarados, amém? Eu gosto muito dessa palavra, amém, queridos? Se nós fizermos dessa forma, nós vamos alcançar a vitória, em nome de Jesus. A oferta, tá, irmãos? O obreiro que vai retirar a oferta, depois nós vamos chamar a Aline aqui na frente, que completou mais uma primavera, né, irmãos? O obreiro Luiz vai estar retirando a oferta, amém? Em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja. Oremos. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, exposta pelo pastor, que venhamos recebê-las, porque precisamos muito que o Senhor seja conosco todos os dias. Vamos orar pelas ofertas. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos, ofertantes e dizimistas da sua casa, Pai. Visite, Pai amado, a cada um dos seus filhos. Abençoe os seus celeiros e não permita, Senhor, que nada venha a faltar. Amém, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos. E visite também, Senhor, aqueles que não podem hoje, mas que o Senhor possa ter com eles e, quem sabe, um dia fazer parte dessa família verdadeiramente. Obrigado, Senhor. Assim eu te oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pedro Luiz, pode passar, salva. Amém? Deus abençoe. Faça isso com amor, com alegria para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, quero que a igreja também esteja orando, né, intercedendo pela construção do novo templo. Nós paramos por um período, né, temos se programado, estamos aí para comprar agora os tijolos, né? Conversamos com o nosso irmão Neguinho, ele passou alguma orientação para a gente daquilo que vamos precisar para começar a levantar as paredes ali da construção do novo templo. A obra de Deus ela precisa andar e nós contamos muito com a fidelidade, e principalmente, irmãos, com as orações dos irmãos. A igreja não pode parar de orar, amém? Que nós temos feito alguns propósitos, algumas declarações e tem sido uma batalha espiritual. Nós sabíamos que desde o começo não seria fácil, mas se a igreja estiver orando, se nós estivermos orando em prol dessa construção, em prol dessa obra, nós já vencemos essa batalha em nome de Jesus. Então, eu peço, irmãos, que nos ajudem em oração. Domingo agora, nós queremos estar no terreno, pretendemos, né, reiniciarmos a obra ali, e nós queremos contar com alguns irmãos. Eu sei que já tem uma equipe que tem dado sempre um pronto, tem estado conosco. Eu não sei se todos podem ir no sábado, mas no decorrer da semana nós vamos estar nos comunicando aí nos grupos, mas com certeza no domingo, irmão, nós vamos estar empenhados ali na obra, ali no terreno, juntamente com alguns irmãos. Amém? Então se programe, né? No domingo é certo de nós estarmos lá. Irmão Edivaldo? Isso, eu estava querendo lançar isso para o domingo. Eu não sei se a gente consegue reunir o grupo, porque muita gente trabalha aqui no sábado. São poucos, mais os jovens, os adolescentes. Mas vamos nos comunicar aí no grupo, aí, ver que a gente consegue fazer alguma coisa no sábado e no domingo a gente deixar o terreno lá pronto, né? Até mesmo para a gente poder ter onde colocar os tijolos que vão chegar. Em nome de Jesus, eu quero dizer isso pela fé, irmãos, que essa semana nós vamos comprar esses tijolos em nome de Jesus.
Amém? Nós precisamos aí em torno de 5.000 tijolos, né, de 14 e aproximadamente 1.000 blocos de cimento. Amém, queridos? Eu quero profetizar que esses tijolos, eles vão ser comprados essa semana em nome de Jesus. Quantos estão junto comigo aí nesse desafio aí? Diga glória a Deus. E vão estar orando para que isso aconteça. Diga glória a Deus. Levante suas mãos. Nós aqui, irmãos, contamos com orações dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Os anúncios aqui. Domingo é dia dos pais. E aí? A gente vai se comunicando. Vamos lá, a gente vai se comunicar. Amém? Vai definir isso aí direitinho aí. Quem é pai nem se lembra. Se é dia das mães, todo mundo aqui já ia estar. Não, é dia das mães. Mãe Enéa, lá que lembrou que é dia dos pais. Vem cá, Aline. Vou orar pela Aline também. Segunda-feira, já é o café espiritual, segunda-feira? Já, né? Para as mulheres com propósito, às 19 horas, na casa, né, da nossa irmã Thaísa. Amém? Glória a Deus. Terça, projeto Amor ao Próximo, às 19h30. E a entrega de quentinhas aos moradores em situação de rua. Esse trabalho tem sido uma bênção na vida dessa igreja. Amém? Quarta-feira, ensaio para as mulheres com propósito, às 18 horas. E culto de libertação, às 19h30. Quinta, célula na casa do evangelista David, às 20 horas. Domingo, a nossa EBD, às 8h30. Amém, irmãos? Sentimos falta de alguns irmãos hoje. E o nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas. Amém, queridos? Esse é domingo, Aline? Olha. Essa é a campanha, né, de agasalhos e cobertores, né, que a gente tem feito aqui na igreja. Aqueles irmãos que puderem contribuir, contribuir com amor, porque muitas pessoas necessitam. Amém, irmãos? Tem feito muito frio e a gente tem parado para pensar bastante como tem sido difícil para essas pessoas em situação de rua, como tem sido para muitas famílias que nós temos, né, convivido, não, mas estado por alguns momentos. A gente tem visto como tem sido difícil para essas pessoas. Então, se você tem um cobertor, um agasalho frio, né, entrega aí para esse projeto, com certeza vai ser direcionado para as famílias em nome de Jesus. Salgado mais refri, né, a nossa cantina está funcionando ao custo de R$4. Então, ao sair, você passe na cantina e contribua com amor ali com a obra do Senhor. Amém? Você que não fez a sua janta, passar e poder fazer o seu lanche. Amém? Quero chamar a Aline aqui, depois você vai poder apertar a mão da Aline, amém? Parabenizar. Quem não parabenizou a Aline ainda? A Aline que sempre se lembra de todo mundo aqui, né, irmãos? Se tem alguém aqui que não deu ainda a data do seu aniversário para a Aline, dê, porque com certeza no dia do seu aniversário ela vai, de alguma forma, lembrar e mandar a gente pedir para orar por você. Amém? A Aline é aquela que... Vem cá, Aline, pode vir aqui. A Aline é aquela que sempre se lembra. Não sei como que ela consegue, irmãos. Ninguém aqui é algo assim sobrenatural. A pastora Rose falou algo ali que eu não jamais conseguiria. Eu esqueço às vezes do meu pai, a Rose até briga comigo, né? Mas a Aline lembra, acho que tem mais de umas 300 pessoas aqui na cuquinha da Aline, no HD, né, da Aline, de pessoas que fazem aniversário e que ela não se esquece, irmãos. Ela está sempre lembrando. E isso para quem conhece a Aline, o processo da vida da Aline, sabe que isso é algo muito especial, é algo muito de Deus para a nossa vida e nós devemos valorizar, honrar a vida da Aline, interceder a cada dia pela vida da Aline, pela saúde da Aline. A Aline, ela precisa muito de saúde, né, das nossas orações para Deus sustentar ela, livrar ela dos acidentes, dos incidentes. Amém? Guardar a vida da Aline, né, Aline? A gente tem um carinho muito grande pela Aline, como se fosse nossa filha. Desde quando nós chegamos aqui na Ema de Magaça, a gente tem abraçado a vida da Aline, tem tido um cuidado todo especial, né, com a vida da Aline, né, como pai, né, e a Aline tem reconhecido isso, a sua mãe, eles têm um respeito muito grande, e sabe da importância da igreja aqui,
né, irmãos, de cada um dos irmãos, né, que Deus tem colocado nesse lugar para ajudar a cuidar da vida da Aline. Amém? Nós vamos orar pela vida da Aline. Quero convidar a missionária Elizabeth para fazer essa oração. Amém? Graça e paz, irmãos, boa noite. Oremos. Pai querido, meu Deus amado, Senhor, eu quero te agradecer muito, meu Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Aline. Senhor, te dou muito graças a Deus pela saúde. Continua com as suas mãos estendidas sobre a vida dela. Renova a saúde, a fé no coração dela. Que ela venha estar cada vez mais e mais firme na tua casa, na tua presença. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela. Continua sustentando, guardando, protegendo e livrando tua filha de todo mal. Eu entrego a vida dela aos teus cuidados e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui, Senhor, o Senhor tem ajudado ela de forma grandiosa. Eu entrego aos teus cuidados e te agradeço, meu Deus, por mais um ano de vida e que venham muitos e muitos anos de vida sobre a vida dela. E vida contigo, Pai. Toma ela em tuas mãos e continua abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar agradecendo ao Senhor, que o Senhor nos deu uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de livramento, de cuidado, proteção, uma semana em que Ele possa estar sondando o nosso coração, provando os nossos pensamentos, né, estabelecendo a sua santidade, o seu poder sobre a nossa vida, que Ele possa ter essa liberdade em mim, em você, amém, que Ele possa operar sinais, prodígios, maravilhas, que Ele possa trazer à existência aquilo que tanto você almeja, que seja uma semana de realização, amém, irmãos, onde o Senhor possa estar ocupando o território, estabelecendo o seu querer, a sua vontade, em todos os sentidos da nossa vida. Feche seus olhos, Pai, nós oramos a Ti, agradecidos por esta noite. Acreditamos, Pai, que o Senhor tem nos sondado, Senhor, nesse momento. O Senhor tem provado as nossas vidas. Isso tem estabelecido algo novo para cada um de nós, Pai. Isso tem nos dado a oportunidade, Pai, de sairmos, talvez, deste lugar e termos um recomeço. Ó Deus, temos a oportunidade de criar e de formar uma nova história, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor, pela oportunidade, Pai, de nos render em adoração, em louvor, em gratidão a Ti, por cada uma das Tuas obras, porque são grandes, Senhor, as Tuas obras, são grandes os Teus benefícios, Senhor, grande é o Teu amor, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado de forma incondicional, mesmo o Senhor muitas das vezes não encontrando condições, o Senhor tem nos amado, Senhor, e tem estabelecido esse amor na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora não nos despeça, mas leva-nos de volta para os nossos lares, guardados, protegidos pela Tua presença. Dá-nos uma semana, Pai, de bênção, Senhor, de conquista, de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Estabeleça o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Olha, Deus, em cada momento da nossa vida, Pai, é o que nós oramos a Ti, agradecido por tudo, Senhor. Muito obrigada. Até aqui nos ajudou o Senhor. A boa e poderosa mão do Senhor tem nos sustentado e nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e conosco permaneçam, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Toda a igreja possa dizer amém. Nossa divisa, irmãos, incumbidos na defesa da pureza do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Dê um aplauso para o Senhor.